Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nossa live de revisão dessa semana. Eu sou a Prof. Dani. Hoje nós vamos resolver aqueles 2 exercícios que eu pedi para vocês sobre a nossa aula dessa semana. E lembre-se que a aula é referente ao capítulo de América e seus povos, que fala sobre a América pré-colombiana. Se você já não entende esse conceito, retome a aula, retome os esquemas do livro de atividades, retome os textos do livro de atividades, observe as imagens e depois volte para a live de revisão com os exercícios resolvidos para que a gente consiga verificar as respostas, tá? Então, esse capítulo aí, iniciamos ele, né? Falamos sobre os astecas, sobre a diferença da história pós-colonização e pré-colonização e sobre a importância, né, de saber sobre a África pré-colombiana, tá? E aí eu solicitei que vocês realizassem o exercício 3 e o exercício 4 do livro de atividades de vocês, página 17 e 18, para que a gente resolvesse hoje, visse as respostas certas hoje. Então é aquele momento aqui que eu deixo a tela em branco, em preto e branco, para que vocês realizem os exercícios se ainda não realizaram, tá? Então, ó, a tela que tá em preto e branco, pausa aí, pega o caderno de atividades, é rapidinho, nem vai passar o tempo super rápido, e aí depois volta pra aula para que a gente realmente consiga resolver o conteúdo. Beleza, gente? Bom, então vamos lá, já vamos começar lá o exercício de número 3, lá na página 17, pegue suas anotações, vamos ler o comando da questão juntos. E o comando diz o seguinte pra gente, tá? As afirmativas a seguir se referem aos astecas, povo que habitava a atual região do México. Antes da chegada dos europeus, aí na África pré-colombiana, tá? Após a análise, assine as 2 afirmativas corretas. Então, temos 4 afirmativas ali, sabemos que 2 delas são corretas, 2 estão falsas, vamos compreender o porquê. Primeiro, lembrem-se daquele mapa que eu pedi para que vocês tivessem sempre por perto aí na aula, que é o mapa da página 34 lá do livro de vocês, tá? E ele tem um esquema e um mapa que mostra todos os povos que existiam na América antes da chegada dos europeus. Os astecas estão em cinzinha, em um tom meio cinza, dá até pra ver ali na legenda. Na legenda eles estão como Utu-astecas, tá? Ali na região do México. Então é sobre eles que essa questão se refere. E a questão lá que pergunta pra gente quais afirmativas são certas, na primeira afirmativa diz o seguinte: essa civilização detinha grande força militar e dominava povos vizinhos. Bom, citei para vocês que essa civilização começou a crescer quando eles se estabeleceram em Tenochtitlán, que era a principal cidade da qual tinha as pirâmides ali e da qual a cidade foi se expandindo depois disso. Essa expansão aconteceu justamente com o domínio das regiões vizinhas, tá? O próprio lago, o lago aí do qual foi fundado em cima Tenochtitlán, já era meio que pertencente a uma outra cidade, tá? Mas foi dominado aí pela civilização asteca. Então, realmente, essa questão, ela é uma das questões verdadeiras, porque ela fala justamente isso, né? Essa civilização detinha grande força militar, sim, inclusive, falamos até sobre o próprio líder dessa civilização, né? O Tlatoani, que é justamente o chefe, que é o chefe político e, ao mesmo tempo, é o chefe militar, né? Então, realmente, era uma civilização com um grande poder militar e dominava após os vizinhos. Sim, essa questão tá corretíssima. Já a segunda afirmativa diz pra gente o seguinte: os sacrifícios humanos eram praticados livremente por toda a população asteca. Aqui um pouquinho de cuidado, tá? Falamos sobre o sacrifício humano, falamos sobre a civilização asteca, sobre o fato do sacrifício humano estar vinculado com a religião asteca, e aí quando você vê tudo isso rápido na sua cabeça, lê essa afirmativa e pensa, verdade, mas será mesmo? Vamos ler de novo e perceber o que talvez possa estar errado aí. Os sacrifícios humanos eram praticados livremente por toda a população asteca. Bom, gente, falamos sobre organização, né? Temos aí Tlatoani, o chefe que é militar e político, temos sacerdotes, guerreiros, artesãos, comerciantes e escravizados. Então temos toda uma organização aí social e, obviamente, se tem uma organização com essas divisões, né, não é bem assim que não tem essa liberdade toda ao povo para que eles realizem sacrifícios humanos tal qual é realizado na religião. Inclusive, os atos realizados dentro de rituais religiosos são sagrados, não podem ser realizados livremente na sociedade, tampouco podem ser realizados por qualquer pessoa. Então tá errada essa questão, né? Não é livremente, não é por todos da sociedade. É vinculado aos rituais e vinculados especificamente aos sacerdotes ali. Beleza, gente? Então, essa já é errada. Temos mais uma certa e mais uma errada. Vamos lá, vamos para C. A C diz o seguinte: os sacrifícios
humanos eram rituais religiosos que visavam agradar os deuses. Aí sim, né? Até dei spoiler ali em cima pra vocês, né? Então agora está certo, sim. Eram vinculados à religião e eram vinculados aos deuses. Até falei pra vocês em aula que para um asteca era uma honra ser sacrificado em nome do seu Deus. Até falei sobre anacronismo pra vocês, sobre esses termos que são importantes na história, tá? Então essa está corretíssima. Já sabemos que a D é a alternativa falsa, mas agora vamos compreender o porquê que ela está errada. A D diz o seguinte: os astecas eram monoteístas, ou seja, acreditavam em um único Deus. Bom, durante a aula não citei nomes de deuses para vocês, porque como eu disse, né, não é importante que vocês decorem o conteúdo e nomes, é importante que vocês compreendam como essa sociedade funciona. Mas mesmo sem citar nomes, durante a aula eu falei para vocês ali sobre alguns deuses, sobre o deus presente vinculado ao milho, falei sobre o que os deuses mandaram, que eles procurassem uma região com cacto, águia, serpente, que os deuses construíram os humanos por 5 vezes, misturando os ossos das construções que deram erradas com o sangue dos deuses, né? No plural. Então, justamente está errada por conta disso essa alternativa. Não eram monoteístas, eles eram politeístas, tá? Por isso que essa alternativa tá errada. Então, ficou assim. A primeira ela é verdadeira, a segunda falsa, a terceira verdadeira e a quarta cancela também falsa. Beleza? Já vamos para a segunda aí. A segunda, que é 4, lá na página 18, diz o seguinte: a sociedade asteca era igualitária ou hierarquizada? E me explica a sua resposta. Até se vocês aí voltarem nesse vídeo mesmo, eu já falei isso aqui, né? E falei também em aula. Qual era a organização social dos astecas? Era igualitária? Todo mundo era tratado da mesma forma? Será? Não, né? Falei sobre o Tlatoani, o chefe militar. Falei também para vocês sobre os sacerdotes, os guerreiros. O Tlatoani como militar e político, então ele tá aqui em cima. Logo abaixo dele, no que seria uma pirâmide, está ali os guerreiros e os sacerdotes, porque eles sustentam, falei sobre a ordem, né? Porque eles sustentam essa ordem social. Depois está artesãos, comerciantes. Comerciantes, apesar de não terem um grande prestígio, tinham uma condição econômica boa, né? Eles não tinham prestígio social, porque eram comerciantes, mas uma condição econômica eles tinham bem bacana. Abaixo deles estão aí, por exemplo, os escravizados, né? Os recolhidos em guerra ou, enfim, mandados justamente aí, eram muito utilizados também os escravizados, os prisioneiros de guerra, enfim. Então esta é uma pergunta que a gente deve se fazer. Isso é uma hierarquização, né? Se eu atribuo um poder, algum cargo que seja mais legitimado, que seja mais valorizado dentro de uma sociedade para uma pessoa, que aqui no caso é o Tlatoani, então não é igualitário, porque ele não vai ter o mesmo prestígio que, por exemplo, um artesão tem, que um comerciante tem, que um escravizado tem, não é mesmo, né? Então aqui a gente tem que pensar sobre isso. Bom, já temos a resposta. Não, não é igualitária, é hierarquizada, que é isso que vocês vão colocar aí no texto de vocês. Verifiquem se isso está presente no texto de vocês. E aí expliquem justamente o porquê que não é igualitária. Porque eu atribuo mais poder para um cargo, porque um cargo tem mais prestígio que outro, porque não são tratados de forma igual. As mulheres, até que na sociedade asteca, têm mais prestígio que mulheres em outras civilizações, né? Então isso também é interessante que vocês pesquisem, talvez adicionem aí na resposta de vocês, tá? Então tentem detalhar aí o porquê que ela é hierarquizada e o que isso leva para a construção da sociedade. Beleza, gente? Bom, então nessa live aí resolvemos esses 2 exercícios que solicitei para vocês. As próximas aulas vamos falar sobre os incas, os maias, os povos indígenas do Brasil e entender um pouco mais da cultura do nosso continente, né? Da América, o continente do qual fazemos parte, que é importante aí para a construção da nossa própria história, tá, gente? Então é isso. Bons estudos, gente. Se tiverem dúvidas, retornem aos esquemas do livro de atividades, retomem a aula. É um conteúdo que não só é interessante, mas é importante porque faz parte da nossa própria história. Beleza, gente? Então é isso. Tenha uma ótima semana aí. Até a nossa próxima aula. Bons estudos!